Parte 4, pessoal, caso 16. Será que o correto é aceita-se encomendas para festas ou aceitam-se encomendas para festas? Vejam que esse se, ele é partícula passivadora, certo? E aí ele vai exigir que o verbo transitivo direto concorde com o sujeito. Qual seria o sujeito dessa oração se ela estivesse na voz ativa? Encomendas. Então, encomendas são aceitas para festas. Se eu consigo identificar o sujeito e eu sei que ele está no plural, o meu verbo precisa ir para o plural também. É uma questão de concordância, tá bom? Concordância verbal. Então, neste caso, eu utilizo o plural mais a partícula passivadora se. Agora, no caso 17, é um pouquinho diferente, tá? Será que é precisam ser de estagiários ou precisa ser de estagiários? Nesse caso, diferente do anterior, a partícula ser, ela não é uma partícula passivadora do sujeito. Aqui, ela tem a função de tornar o sujeito indeterminado, tá? Então, eu olho para essa oração e falo, quem precisa de estagiários? Não há essa informação na frase. Então, à medida que não existe a informação do sujeito, esse se, ele só tem a função de tornar o sujeito indeterminado, tá bom? E aí, nos casos em que isso vai acontecer, o verbo deve permanecer no singular, tá bom? Então, quando a gente está falando de partícula passivadora e a gente consegue identificar o sujeito da oração e nós vimos que ele está no plural, aí o verbo vai para o plural também. Caso contrário, se nós temos um se como índice de indeterminação do sujeito, aí deve permanecer no singular. Caso 18, há 2 anos ou há 2 anos atrás? Então, todo mundo lembra aqui da música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás. E aí, se a gente for olhar com um olhar mais rigoroso, criterioso, pensando na gramática, né? Nós vamos ver que esse verso está errado, né? Porque é uma redundância aí. Qual que é o correto, professora? O correto é, vejam, vamos ver o exemplo que está aí. Há 2 anos atrás, iniciei meu mestrado. Bom, eu tenho 2 formas de fazer essa frase ficar correta. Ou eu digo apenas, há 2 anos iniciei meu mestrado, que nós vimos que esse A com H já indica tempo passado, né? Ou eu retiro o A com H e coloco só a partir do numeral, né? 2 anos atrás iniciei meu mestrado. Então, vejam, eu não posso colocar o A com H junto com a palavra atrás, porque senão vai ficar redundante. O que é redundante? É repetitivo, desnecessário, tá bom? Então, há 2 anos ou 2 anos atrás, beleza? Então, na música do Raul Seixas ficaria, eu nasci há 10.000 anos, certo? Sem a palavra atrás. Ou, nasci 10.000 anos atrás, beleza? Caso 19, implicar, implicar com ou implicar em. O acidente implicou em várias vítimas. Está incorreto. Por quê? O correto seria o acidente implicou várias vítimas. No sentido de acarretar, o verbo implicar não vai admitir preposição. Por isso que a gente foi ali direto para o complemento do verbo. Né? Nem implicou em, nem implicou com. Implicou várias vítimas. Agora, no sentido de ter implicância mesmo, aí a preposição é exigida e nós vamos utilizar a preposição com. Agora, quando se refere ao comprometimento, aí nós devemos utilizar a preposição em. Vejam os exemplos. No sentido de ter implicância aí, no sentido de não gostar de alguém, aí nós vamos utilizar o com. Ele sempre implicava com os filhos. E no sentido de comprometimento, nós vamos utilizar a preposição em. Ela implicou-se nos estudos. Professora, cadê a preposição em? Acabei de dizer que o nos, a palavrinha nos é a junção da preposição em mais o artigo, aí nesse caso o artigo masculino plural os, o artigo definido os, tá bom? Professora, é retificar ou ratificar? Eu sempre vejo as duas, mas eu não sei o que significa. Bom, depende do contexto. O que você quer dizer,
tá? Vejam lá, estávamos corretos, os fatos retificaram nossas previsões. E o correto nesse caso seria: estávamos corretos, os fatos ratificaram nossas previsões. Por quê, professora? Ratificar significa confirmar, comprovar, enquanto que retificar significa o quê? Corrigir, emendar, tá bom? Então, ratificar é reafirmar, retificar é corrigir. Vejam, vou retificar os dados da empresa. Uma letrinha apenas faz toda a diferença, tá bom, pessoal? Até a próxima, já já!